Uma fonte do governo, pessoal, do Irã, é o próximo assunto que eu trago agora, afirmou que cerca de 5.000 pessoas já morreram em decorrência da violência durante a onda de protestos no país. As manifestações contra o regime iraniano também ganharam as ruas dos Estados Unidos. Centenas de pessoas marcharam por Los Angeles no fim de semana em solidariedade aos iranianos e para denunciar a repressão violenta promovida pelo governo do país. Com bandeiras iranianas, cartazes pedindo mudança de regime e palavras de ordem, os manifestantes demonstraram, então, indignação com a violência registrada nas últimas semanas. Segundo uma fonte do governo iraniano, como eu disse, 5.000 pessoas já morreram durante essa onda de protestos. Após centenas de pessoas se reunirem aí em Los Angeles no fim de semana, manifestantes pró-governo iraniano se reuniram em Istambul, na Turquia, em frente ao consulado do Irã. Em meio à neve, ao frio, os apoiadores então exibiram fotos do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, e também do fundador da República Islâmica, Ayatollah Khomeini, e acusavam então os Estados Unidos e Israel de incitar os protestos que deixaram milhares e milhares de mortos. Bandeiras americanas e israelenses foram queimadas e manequins com os rostos do presidente Donald Trump e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foram jogados no chão e pisoteados em um ato de protesto simbólico. Os manifestantes afirmaram que Washington e Tel Aviv estariam por trás da onda de protestos que começou no fim de dezembro, motivada então pela crise econômica e rapidamente transformada em manifestações contra o regime clerical, consideradas então as mais violentas desde a Revolução Islâmica de 1979. Vamos lá, continuando aqui, o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, reconheceu publicamente pela primeira vez que milhares de pessoas foram mortas durante os protestos que atingiram o país aí nas últimas semanas. É uma admissão rara, vinda da cúpula do regime iraniano. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos é culpado tanto pelas vítimas quanto pelos danos e também pelas calúnias que fez contra a nação iraniana. Então, a gente atualizando as informações para todos vocês. Cadê o Orian Fancelli? Vamos falar um pouco sobre Irã, Orian, até porque esse é um assunto bastante sensível. A gente tem visto, um regime teocrático que acaba fazendo com que a religião esteja no centro de tudo e sinais claros de que grande parte da população já não aguenta mais esse regime. E essa violência, num primeiro momento, o governo iraniano tentou colocar panos quentes, tentou relativizar, mas chega um momento que não tem como, Ali Khamenei vindo a público e reconhecendo essa mortandade em massa, essa mortandade realmente muito expressiva, seria um sinal de enfraquecimento para o regime? Qual que é a sua análise sobre isso? A gente não está conseguindo ouvir o Orian Fancelli, teve um pequeno problema na transmissão dele aqui com o sinal. A gente está checando aqui, enquanto isso a gente está vendo imagens dessas manifestações que estão sendo realizadas aí no Irã, um cenário de movimentação. Agora sim, o Irã, ou o Irian, melhor dizendo, já está com o sinal restabelecido. Diga lá, Orian. Bom, Marcelo, o regime ele já estava passando por uma debilidade interna, até mesmo porque ele perde muitos daqueles seus grupos que ele apoiava. É o caso, por exemplo, do Hezbollah no Líbano. Ele perde o Bashar al-Assad, que era o ditador da Síria e que cai também no ano passado. Então, o regime já estava sofrendo com as sanções, com a economia. Então, ele é pego num momento bastante frágil, quando a insatisfação popular ela não é apenas com as questões econômicas. Pode até começar com a economia, mas a insatisfação generalizada mesmo é com o próprio regime. Você estava falando agora sobre essas manifestações que estavam ocorrendo ao redor do mundo. Eu estive hoje em São Paulo também para acompanhar de perto, ali na frente do MASP, na Avenida Paulista, e eu conversei com diversos iranianos. O que eles me disseram? Que existem cerca de mais ou menos 2.000 pessoas do Irã que vivem aqui em São Paulo. Muitos não compareceram até as manifestações porque alguns ainda
continuam apoiando o regime. E por que eles apoiam o regime? Porque eles fazem parte desse sistema corrupto que foi montado. Então, existe sim uma percepção da corrupção dentro do regime, que não é apenas no Irã, mas também ao redor do mundo. Então, no caso aqui do Brasil, são pessoas que trabalham com a exportação de carne para o Irã, ou que acabam muitas vezes trabalhando com a importação de produtos iranianos para cá e acabam se beneficiando, mas fato é que essas pessoas estão cansadas inclusive de terem os impostos do pagador de imposto do Irã sendo enviado para esses grupos de terroristas no Oriente Médio, seja para o Hamas ou para o Hezbollah no Líbano. Eles estavam me falando sobre isso hoje. Então, o regime que fica cercado, está ali com água no pescoço, ele vê que não tem outra resposta para garantir a própria sobrevivência, que não seja aumentar a repressão. E aí essas imagens horrorosas com números que podem passar dos 20 mil mortos. E a gente está falando, eventualmente, de uma queda do regime, né? Quais seriam os próximos passos quando a gente tem um regime teocrático que acaba caindo, né? O que se esperar? O que pode acontecer, trabalhando com a futurologia, no cenário que envolve o Irã? O fato, Marcelo, de não ter havido, inclusive, um tipo de operação militar direta do Donald Trump, ele pode ser explicado justamente por conta disso, porque não se sabe exatamente o que poderia vir depois no caso de uma queda do regime. Existe a Guarda Revolucionária Islâmica, que ela é bastante forte, bastante presente no país, e uma preocupação também de países da região que não gostam do Irã, é o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, justamente com isso, com o que poderia vir depois. No caso, por exemplo, de uma Guarda Revolucionária Islâmica, poderia ser um regime militar, um regime que poderia decidir dar continuidade àquele programa nuclear iraniano que o Donald Trump ele diz que teria sido obliterado no ano passado e que não foi, porque há dados que dizem que cerca de 400 quilos de urânio altamente enriquecidos, eles foram escondidos em outras instalações. Então, muita incerteza, e o que poderia vir depois poderia ser ainda pior do que existe hoje por lá, caso não haja algum tipo de transição negociada, que é algo que é muito improvável com o regime que está no poder hoje. Rapidamente, só para a gente encerrar esse assunto, Uria, a gente vê que Ali Khamenei faz ataques diretos a Trump e também a Benjamin Netanyahu. Nesse cenário de pressão popular, de um cenário de pressão internacional, essas figuras sempre encontram inimigos para tentar justificar situações como essa, né? Com certeza. E os inimigos por parte do regime são tanto Israel quanto os Estados Unidos, que o regime chama de o grande Satã e o pequeno Satã. No caso, hoje nas manifestações na Avenida Paulista, estava inclusive a bandeira de Israel, porque Israel e as pessoas que apoiam Israel entendem que o país nunca vai estar seguro enquanto esse regime continuar de pé. Ou seja, teremos aí um cenário realmente de muita instabilidade, muitas incertezas. A gente espera que o número de mortes não cresça ainda mais, só que a gente percebe também um cenário ali realmente extremamente preocupante quando o assunto é essa incerteza que a gente vive em todo o Oriente Médio e o Irã, com imagens realmente das agências internacionais mostrando protestos aí que vão perdendo o controle, né? Vão indo para um caminho realmente de muita preocupação, né? Fazem barricadas de incêndio, muita destruição, e essa repressão com muita intensidade que o Urian citou, né? É uma repressão que vem justamente para tentar calar aquelas figuras que de alguma forma se opõem ao regime, né? A gente fala muito disso, de regime, enfim, então por isso que é fundamental a gente conseguir entender o cenário, e eu gosto de trazer o Urian aqui para a gente conseguir traduzir para você que nos acompanha, afinal às vezes é algo tão distante da nossa realidade, né? Uma teocracia, então quando a gente percebe um cenário como esse é importante a gente traduzir e explicar para quem está nos acompanhando. Obrigado por enquanto, Urian.